Hoje a minha conversa é com você que sabe o que precisa fazer, mas sempre dá a desculpa que não tem tempo. Eu tenho certeza que dentro do teu escritório, dentro da tua rotina, você sabe identificar quais os problemas que existem e o que precisa ser melhorado. Então você sabe se precisa organizar melhor o financeiro, se daqui a pouco é o comercial que tem que estar de olho, se daqui a pouco é algo mais relacionado aos processos, à sua entrega. Se você está super sobrecarregado e precisa delegar ou parar de centralizar tantas decisões em você, eu sei que apesar de você não conseguir resolver essa situação em específico 100%, você já tentou resolver isso. Você já deve ter comprado algum curso, já deve ter baixado alguma planilha, já assistiu algum conteúdo ou simplesmente fez lá uma lista para realmente se organizar. Talvez você até tenha já começado a fazer alguma dessas coisas, mas provavelmente ficou aí num canto a partir do momento que as demandas começaram a aparecer. A pergunta que fica é: se você sabe exatamente o que precisa fazer dentro do teu escritório de arquitetura, por que você continua não fazendo? Será que realmente falta informação para você fazer ou você tá só esperando uma condição de rotina que nunca vai existir? Aqui nesse vídeo, eu não quero fazer contigo uma lista de 10 coisas que você precisa para organizar o seu escritório. Aqui, a gente vai entender por que essas coisas continuam ficando para depois e como que você pode transformar todo o conhecimento que você pega por aí em uma mudança de verdade para o seu escritório. O primeiro ponto é esperar sobrar o tempo. Eu sei que na nossa rotina de escritório de arquitetura, essa sobra de tempo, ela nunca vai existir. Principalmente porque é difícil a gente ter uma semana completamente tranquila, né? Sempre vai ter um cliente, sempre vai ter uma entrega, uma reunião ou alguma coisa que não estava prevista. Mas ficar com aquela ideia de que quando as coisas acalmarem, eu vou fazer isso, é o que vai travar a tua empresa de crescer, porque talvez as coisas nunca se acalmem sozinhas. Normalmente você acaba deixando para depois. E não são atividades que estão relacionadas ao cliente, mas sim ao teu escritório em si, como o teu fluxo de caixa, documentação de algum processo, estruturar algum comercial, enfim. Se você espera ter tempo para cuidar da empresa, a tua operação, ela provavelmente vai ocupar todo o tempo que há disponível, porque sempre vai ter um cliente para atender, um fornecedor para tirar uma dúvida, algum pepino para resolver. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa mudar aí, sem esperar o tempo sobrar. Outra coisa é visualizar onde que tá o seu tempo produtivo. Por quê? Porque às vezes você tá trabalhando muito, mas todo o teu trabalho, toda a tua energia, ela tá servindo só para manter a tua empresa funcionando e não para estruturar ou crescer a tua empresa. Eu vou diferenciar essas duas coisas. A gente tem como trabalhar nas nossas demandas do escritório, que é o quê? É responder um cliente, é revisar um projeto, é aprovar alguma coisa, falar com o fornecedor, participar de reunião com a equipe. E a gente tem atividades que estruturam o escritório, que são como criar um processo para diminuir algumas dúvidas, rever algumas responsabilidades para não precisar tudo passar por uma aprovação, organizar um comercial para você não depender mais de indicações aleatórias, melhorar a tua precificação, enfim, tudo que está no grupo de demandas do teu escritório são aquelas atividades que elas são úteis, sim, elas são importantes, mas elas só mantêm o escritório funcionando. Então, são aquelas atividades que você lida muito mais com a tua entrega, com os teus projetos, com realmente o teu serviço em si. Já quando a gente fala de atividades que estruturam o teu escritório, são atividades que, além de olhar para as tuas demandas, atividades que podem começar a melhorar o teu fluxo de trabalho. E também atividades que te ajudam a crescer, te ajudam a olhar para as métricas, a fazer metas palpáveis e realmente mostrar
para onde você deve ir. Além disso, podem ser atividades também que daqui a pouco otimizam tempo, melhoram a qualidade de trabalho, enfim. A ideia é que você precisa entender em qual momento o seu tempo está sendo mais utilizado. Se é realmente na parte de funcionar como escritório ou estruturar ele. Por quê? Você não pode terminar a tua semana tendo trabalhado aí 50 horas, mas não ter feito absolutamente nada, nenhuma mudança, para que nas próximas semanas o seu escritório seja um escritório melhor. Outro ponto importante também é que o urgente, ele sempre vai ganhar do importante. Então, tem atividades que sempre vão entrar na frente. Então, aquela mensagem que o cliente mandou e está esperando a resposta, uma equipe às vezes que está parada esperando uma aprovação, uma entrega que está com uma data marcada, a urgência sempre vai passar na frente da importante. Eu sei que muitas vezes tarefas mais administrativas, financeiras, comerciais, são tarefas que são importantes, mas elas não são feitas simplesmente porque elas não são urgentes. Simplesmente porque não tem ninguém te cobrando ali em fazer elas. E elas só vão ser visualizadas quando elas virarem urgentes. Então, daqui a pouco, você só vai olhar para um teu comercial, por exemplo, se você, no mês que vem, não tiver fechado nenhum projeto. Você só vai olhar para o teu processo se daqui a pouco está tendo muito retrabalho e muitas revisões. E aí é o erro de realmente deixar que essas tarefas sejam urgentes para olhar para ela. Algumas urgências de hoje, elas são decisões importantes que foram aí adiadas por meses. Então, quanto antes a gente olha para essas atividades que estruturam o escritório, que hoje são só importantes, melhor para o nosso futuro e para o futuro do nosso escritório. E eu sei, e você também sabe, que às vezes a desculpa de não ter tempo pode significar o não querer lidar com isso agora. Tem tarefas que são desconfortáveis e é normal, em qualquer lugar, em qualquer trabalho, até mesmo na nossa vida pessoal, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Mas somos todos adultos e adulto não faz só o que quer, faz o que é preciso. A gente fica adiando essas tarefas porque a gente simplesmente não quer fazer, acha chato, acha desconfortável. Só que a gente precisa olhar para elas. E quanto mais a gente fica procrastinando, pior é. Porque mais a gente vai ter aquela sensação de que, ai, que saco ter que fazer isso, sabe? Então, antes da gente realmente dar essa desculpa de não estar com tempo, olhe para essas atividades que você já tem para fazer e pensa: eu não faço porque eu realmente não tenho tempo, ou eu tô usando aí tudo que aparece na minha rotina para colocar na frente dessa atividade porque eu preciso fazer e não me sinto tão confortável assim em fazer ela. Outro ponto também que pode virar a procrastinação e às vezes a gente não percebe é o excesso de informação. Então hoje a gente tem muita informação, né? Então a gente abre aí uma rede social, a gente tem curso, conteúdo, planilha, template, a gente tem de tudo. E quando você percebe um problema dentro do teu escritório, o teu primeiro instinto é realmente procurar um conteúdo. Isso não tá errado. Isso tá certo, você tem que ir atrás disso. Mas a partir do momento que você começa a consumir um conteúdo, às vezes em excesso, descobre ali uma metodologia, um jeito de resolver, fica super animado, né? Baixa ali alguma ferramenta, enfim, e começa a fazer, a tua rotina, ela vai te consumir ao mesmo tempo. Porque não tem como a gente só parar no tempo e fazer aquilo que a gente tá proposto agora. Então, vai ter algumas atividades da nossa rotina que vão atrapalhar um pouco esse processo. E aí, é esse processo, essa melhoria, esse ponto que você queria arrumar que vai ficar para escanteio de novo. E aí a gente tem sempre aquela sensação enganosa que parece que a gente teve um progresso, mas no fim não foi isso que aconteceu. Então a informação, ela é importante, os conteúdos são importantes porque eles te respondem como fazer alguma coisa, como resolver, como solucionar. Mas é a implementação que vai realmente fazer isso funcionar dentro do teu escritório. Então, não basta você simplesmente, vamos dar um exemplo aqui, você ter uma planilha financeira. Se você não analisa isso, se você não olha, se você não atualiza, não basta às vezes você ver um conteúdo sobre delegar funções
mas você ainda nem sabe quais responsabilidades, quais competências você quer que essa pessoa tenha, ou quais atividades essa pessoa vai fazer dentro do teu escritório. Então, para a gente começar a criar esse hábito, começar a trabalhar nas atividades que estruturam o escritório, a gente precisa colocar na nossa agenda ali um bloco semanal, pelo menos, para a gente lidar com coisas, com atividades que estruturam a nossa empresa, que vai estar muito mais alinhada com atividades de gestão. Então é uma reunião que a gente precisa ter com sócios ou consigo mesma, analisar alguns indicadores, né, revisar algum processo, enfim. O importante não é que a gente tenha uma rotina gigantesca só pensando na estrutura, porque o que faz o escritório funcionar também é importante, mas a gente precisa ter isso na agenda como um compromisso. Porque se uma reunião com o teu cliente entra na agenda, é respeitada, você, né, prioriza isso, por que uma reunião, quando é colocada para melhorar a tua empresa, né, aprimorar alguma coisa dentro do teu negócio, você cancela? Então a gente precisa mudar um pouco essa perspectiva. E como que a gente vai fazer isso? Para você não sair daqui ansioso para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vai escolher apenas uma coisa. Então pensa aí, qual que é o principal problema do teu escritório que você precisa resolver, você sabe que precisa, mas você continua adiando. Então, por exemplo, tudo depende de mim, não acompanho os números, não tô vendendo porque não vou atrás do cliente, os meus projetos estão sempre atrasados. É importante a gente ter algo mais direto, sem resposta genérica no sentido de, preciso organizar o escritório, tá? Então vamos pensar num ponto bem específico para a gente trabalhar. A partir da gente escolher esse ponto, esse problema, a gente vai transformar ele em uma ação. Então, quando eu falo que eu quero organizar o meu comercial, ter mais clientes, isso não é uma tarefa, né? Então, qual que é a tarefa de organizar um comercial? É, por exemplo, mapear como um contato chega hoje aqui no escritório até como ele vai virar o cliente. Vamos pensar em como a gente vai fazer isso. Então, quanto mais concreta for a tua primeira ação, menor vai ser a resistência para começar. E aí, você não precisa já pensar em todas as ações que tu vai precisar ter depois. Por quê? Porque esse é o próximo passo. Quando você definir a tua ação, você também vai definir quando você vai fazer, quem vai fazer, se daqui a pouco depende só de ti ou não, e qual que vai ser o próximo passo. Então é importante definir quem vai ser o responsável, quando vai fazer, até quando precisa estar pronta essa tarefa, né? Se alguém precisa participar e o que vai acontecer depois. Vamos voltar naquele exemplo de organizar o comercial, tá? Se a gente tem só isso de atividade, vamos com certeza procrastinar. Agora, se na quarta-feira Laura, eu vou mapear todas as etapas atuais do meu comercial e na sexta eu vou puxar uma reunião com a minha sócia e a gente vai revisar tudo isso juntas. Vocês viram como essa segunda atividade tem muito mais chance de acontecer? Eu tô dando uma ação mais concreta e tô colocando não só responsáveis, mas também o compromisso para isso acontecer. Então a ideia não é a gente tentar resolver tudo que levou anos para ficar bagunçado em uma tarde. É a gente começar aos poucos e colocar ações claras para que a gente consiga organizar tudo de uma forma que seja sustentável. Porque não adianta eu organizar aqui e daqui a pouco, daqui 10 minutos, já não lembrar nada do que eu fiz e voltar a fazer como eu fazia. Até um outro ponto sobre isso é que é importante a gente acompanhar essas mudanças. Então não basta a gente só mudar, né? Não basta a gente só resolver um problema, a gente precisa acompanhar a resolução desse problema. Por quê? Porque se a gente não revisa, se a gente não fica de olho, se a gente não olha pro todo, pro resultado daquilo, é muito provável que a nossa rotina antiga, ela comece a voltar aos poucos, tá? Então a gente precisa entender se o que a gente estruturou tá funcionando, se alguém tá usando, se daqui a pouco travou em algum momento, enfim. A ideia aqui nesse vídeo é te mostrar que sim, você sabe o que precisa fazer, mas você precisa se fazer sempre duas perguntas.
O que você sabe que precisa fazer, mudar e continua adiando, e o que precisa sair da lista de quando eu tiver tempo e entrar na tua agenda dessa semana. O crescimento do teu escritório, ele não vai acontecer apenas quando você tiver mais clientes ou quando você der um grande próximo passo. O crescimento do teu escritório, ele começa quando você olha para dentro, para a estrutura dele. E às vezes é essa falta de olhar que tá limitando a tua empresa há meses. Se você tem um escritório que tá passando por esse momento, que já pegou todas as informações possíveis, mas precisa de alguém para realmente dar a mão e fazer junto contigo, é exatamente isso que a gente faz aqui na nossa consultoria da Doppler. Então a gente entra na estrutura do escritório, entra em toda a operação, identifica esses gargalos, define essas prioridades e principalmente estrutura junto essas mudanças. Então se você sente que sabe várias coisas que precisa organizar, mas nunca consegue decidir por onde começar ou fazer isso, avançar no meio da tua rotina, pode contar com a gente, entre em contato pra gente conversar e pra gente te auxiliar aqui nesse sentido. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e, claro, nos seguir tanto aqui como nas nossas outras redes sociais.